Prancha ventral é um excelente exercício para deixar a barriga chapada, mas muitas pessoas cometem erros comuns nele e acabam não tendo esse resultado. E o interessante da prancha é que você pode fazer ela em qualquer lugar. Você precisa só do seu corpo e de um chão. Eu acho que o seu corpo você sempre vai ter, pelo menos enquanto você estiver vivo, e o chão eu acho que tem em qualquer lugar. A prancha ventral, ela trabalha de forma ativa músculos diferentes dos abdominais. Quando você faz um abdominal, seja ele a parte superior trabalhando ou a parte inferior se movendo, você trabalha prioritariamente o músculo reto do abdômen. Os oblíquos também têm trabalho ali. Agora, quando você faz a prancha ventral, você direciona esse trabalho para o transverso do abdômen, que é um músculo que está mais profundo em toda a sua parede abdominal. As fibras dele estão nessa direção, ou seja, quando elas contraem, elas diminuem a sua cintura. Então eu já estou trazendo aqui para você um exercício que primeiro vai ajudar que você fique aqui ó, com a barriga mais chapada e ainda vai ficar mais estreita, porque essa musculatura é como se fosse uma cinta que o seu corpo tem. E a prancha trabalha muito o abdômen, principalmente para um cara mais pesado como eu, porque é o seguinte, você apoia os braços, apoia as pernas. Concorda que se apoia só as extremidades? A tendência é que isso aconteça, porque as extremidades estão apoiadas, o meio não. Então vai ceder o meio. E para o meio não ceder, a musculatura que está aqui embaixo, ela contrai para conseguir fazer o quê? Suspender e manter todo o corpo estendido, no alto. E é exatamente por isso que um cara de mais de 100 quilos, vai sofrer muito mais para fazer a prancha, porque tem muito mais peso aqui, ó, querendo descer, do que, sei lá, uma pessoa de 60. Vamos ao primeiro erro que normalmente as pessoas cometem, que é a posição do braço. E você até pode fazer com o braço assim, ó, apoiando a mão. Mas já vamos aqui, ó, no antebraço, porque fica mais confortável e a gente não precisa ter outras preocupações. Então a gente vai, apoia o antebraço e aí você vai apoiar só o pé lá atrás. Percebe que o meu braço, ele ficou inclinado para frente? Meu cotovelo, ele tá mais para frente do que o ombro? Se eu faço isso, eu vou ter um trabalho mais intenso do abdômen, mas eu começo a colocar outros músculos também para me ajudar. Peitoral vai ter ativação, dorsal, e com isso eu tô meio que dissipando tudo isso. Eu preciso que você faça o seguinte, deixe o cotovelo exatamente abaixo ali do seu ombro. Quando eu faço isso, eu meio que estou colocando parte de todo esse trabalho nessas articulações. Então, eu deixo o trabalho mais direcionado lá para o abdômen. Eu quero que você se concentre mais no abdômen. Outra coisa que pode acontecer aqui, você deixar o cotovelo mais para trás. E aí, com isso, eu acabo tendo um pouco mais de trabalho no meu ombro. Lá, tem problema? Não necessariamente, mas você pode fadigar o ombro antes do próprio abdômen. E a gente está aqui para fazer o trabalho no abdômen. Agora, a gente vai falar do afastamento. Você vai fazer com ele afastamento assim ou você vai fazer assim? De verdade, faça o que seja confortável para você. Mas você vai perceber que vai girar em torno do quê? O cotovelo embaixo do ombro novamente. A mão aqui você pode fazer o que você quiser com ela. Tem gente que apoia aqui, tem gente que fica com a mão fechada. Aí é conforto seu. Agora a gente vai apoiar a outra extremidade do nosso corpo, que são os pés. Apoiou aqui o antebraço, percebe que eu tô no joelho? Que é uma prancha bem de boa. Mas o que eu vou fazer? Eu vou apoiar somente a ponta do pé lá atrás, ó. E aí eu vou colocar os dois pés lá. E nesse momento eu tenho exatamente a prancha, no sentido de ter o corpo apoiado somente na parte da frente e somente apoiado lá nos meus pés, na extremidade mesmo. E eu já quero aproveitar para falar para você dessa botinha aí da Rock Fit, que é específica para treino de musculação. E você tem aí cupom de desconto lá no site inteiro deles para todos os momentos. O link tá aí embaixo na bio. A gente vai agora para o segundo erro, que é a posição do seu quadril e como que você precisa manter toda a sua coluna. Esse erro simplesmente vai sobrecarregar a sua coluna, principalmente a lombar. Diga-se de passagem, o trabalho de prancha ventral é um trabalho preventivo para problemas na coluna. Então a gente está fazendo esse exercício que a gente ganha com isso, mas se a gente cometer esse erro, não vai ser legal. O que eu preciso de você? Você já entendeu como é que coloca ali a posição dos braços e tal. Agora, a gente vai apoiar só os pés e o quadril. Se ele ficar muito baixo, eu forço a minha coluna. Se eu deixar ele muito alto, o exercício fica muito leve. A proposta é que eu deixe o corpo inteiro ereto. As curvaturas da coluna, elas precisam se manter. Então a gente vai olhar a curvatura lombar, a torácica e a cervical. Então a gente tem a coluna ereta porque ela está mantendo as curvaturas naturais. Então o quadril, ele precisa ficar em que ponto? De forma
forma que você fique ereto. Se você fizer a sua prancha e ficar olhando para frente, concorda comigo que força a cervical? E aí você vai falar assim, Lala, então o que eu faço? Eu vou fazer a prancha do lado do espelho, eu vou ficar olhando pro lado. Você corre o risco de olhar pro lado e torcer o seu corpo. Eu tô exagerando para você entender. Quando você tá andando no shopping, se você fica olhando para uma vitrine, você não tende a começar a andar numa diagonal, nosso corpo é assim. Para onde a gente tá olhando é para onde a gente vai. Se você ficar olhando pro lado, você vai torcer o seu corpo. Eu não recomendo. Você até pode olhar para ver se a coluna tá ali, ereta, bonitinha, mas você volta a cabeça para frente e olhe para baixo, porque aí você deixa toda a sua coluna ereta. Se você corrigir esses erros, você já vai estar fazendo uma prancha ventral bacana. Porém, a gente vai começar agora a colocar alguns pontos que as pessoas nem sabem que não é o ideal, mas que vai deixar ela muito mais intensa. Quando a gente encaixa aqui, você entendeu a posição do braço, entendeu a posição do pé, entendeu a posição do pescoço. Olha o joelho, tá vendo que ele tá flexionado? E aí você vai falar assim, Lala, existe um problema nisso? Como eu disse, não necessariamente. Porém, se o seu joelho estiver estendido, com o quadríceps até contraído, o trabalho é maior. Eu vou começar ela com o joelho flexionado, ali levemente, que é o normal que as pessoas fazem, e eu vou estender. Você vai perceber como que no mesmo momento o abdômen já começa a tremer. E detalhe, então, como que o joelho tem que ficar? O quarto erro da nossa lista faz com que o seu exercício fique mais leve. Então, como que a nossa proposta aqui é intensificar para você ter um trabalho otimizado, que, diga-se de passagem, é tudo que eu faço lá dentro do Muscle 60D. Por isso que ele entrega 1 ano de resultado em 2 meses. A gente vai cuidar do quadril e da escápula. Olha como que fica. Então, a gente já entendeu como que o joelho intensifica. Agora, essa posição acontece normal. As pessoas podem cometer esse grande erro. Percebe que eu empinei o meu quadril? Por que isso está acontecendo? Porque eu estou jogando trabalho na estrutura. Quem é a estrutura? A coluna. E aí você pode se machucar. Você vai perceber que você tende a fazer isso, a gente vai fazer força contrária. É impressionante como que só de fazer isso, ou como que já treme absurdo. Porque o trabalho muscular sobe demais. Você vai fazer tipo, sabe, bunda de urso? Como que você estivesse rodando o quadril assim para frente. Então você vai encaixar isso, já vai intensificar pra caramba, e aí a gente vai subir pra escápula e você vai fechar as escápulas. Porque o normal é manter a escápula aberta. A escápula aberta você joga trabalho aí no peitoral. Olha como que a escápula tá. Trabalho de peitoral ajudando, fechada. Trabalho otimizado de abdômen. Então, para você fazer a prancha de forma perfeita e ter o máximo de resultado dela, ou seja, aquela barriga chapada, você vai primeiro apoiar os braços de forma que você tenha todo o peso ali estabilizado e distribuído. Aí depois você vai apoiar somente a ponta dos pés. Vai estender o joelho, porque isso vai intensificar o trabalho. Quando você for pro quadril, você vai tomar cuidado para ele ficar em uma altura que a sua coluna toda fica ereta, porém você vai rodar esse quadril, fazendo aquela bunda de urso para deixar o abdômen ainda mais trabalhando. A gente vai pro seu tórax e vai fechar as escápulas, porque o peitoral pode estar roubando o trabalho do abdômen. E nesse momento o exercício tá perfeito. Mas se você quiser ainda colocar a dica do Lala, eu quero que você retraia toda a parede abdominal, puxando o abdômen para dentro, como se você quisesse tocar o seu umbigo lá nas suas costas. Esse exercício vai ficar matador e é certeza que seu abdômen vai ficar muito mais controlado, com a barriga chapada. Mas tudo isso vai ser complemento desse vídeo aqui, ó, que é um treino completo de abdômen montado com ciência. E aí sim, você vai ter um abdômen perfeito. Clica aqui agora. E esse vídeo saiu antes para os membros do canal, hein? É verdade, esse vídeo tá saindo com antecedência para os membros. Se você não é membro, você tá assistindo por último.